Você já imaginou como o ChatGPT pode transformar a forma que você trabalha com o Power BI? Neste vídeo, eu vou te mostrar uma forma que eu trabalho no meu dia a dia e tem me dado bastante produtividade. Porque eu estou navegando no blog amaurieusebio.com.br, posso estar abrindo aqui o último post, que é exatamente Power BI com ChatGPT, e aqui eu deixei para vocês todos os scripts que a gente vai estar utilizando nesse vídeo. Então, aqui vocês podem descer aqui um pouco abaixo. O primeiro que a gente vai estar utilizando é exatamente o script que gera o nosso banco de dados, e foi criado inclusive com o próprio ChatGPT. Observa aqui que a gente tem script das tabelas e de dados fictícios, vocês podem estar copiando. Eu utilizei para estar executando meu script o PostgreSQL, mas vocês podem ficar à vontade para estar utilizando o banco de vocês. Então, eu já fiz esse processo de estar criando a base, e em seguida eu conectei no Power BI através do Power Query. Então, eu já fiz esse procedimento. Deixei para vocês aqui também o script da tabela calendário que eu estou utilizando. Podem copiar, ficar à vontade. Em seguida, eu já fiz também os relacionamentos. Então, eu encontro aqui com o meu arquivo já preparado, com as tabelas, com os dados fictícios e os relacionamentos entre as tabelas. Agora, a gente precisa salvar esse projeto no formato PBIP, só que para a gente estar utilizando esse formato PBIP, a gente precisa primeiro habilitar o recurso, porque ele ainda se encontra-se em versão prévia no Power BI. Então, para isso, a gente precisa vir nessa funcionalidade e habilitar essas duas caixinhas aqui. Ó. É exatamente arquivo, opções e configurações, clica aqui em opções, e recurso de visualização. Aqui o meu já encontra-se habilitado. Caso de vocês não estejam habilitado ainda, marca os dois. Dá o OK e ele vai pedir só para recarregar o Power BI. Vocês fecham o Power BI e abrem novamente. Então, eu já estou aqui com o meu cenário atual. Esse formato PBIP, ele habilita para a gente para trabalhar com arquivos TMDL, que é um tipo de linguagem de marcação, como se fosse um JSON. Então, aqui, para quem tem curiosidade, eu tenho uma breve explicação aqui, e também tem o post oficial da Microsoft. Eu, inclusive, tenho usado bastante esse formato do tipo TMDL, não só para integrar com inteligência artificial, mas também ele me deu a possibilidade de estar versionando meus projetos. Então, hoje eu uso o GitHub, inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando passo a passo, então vou deixar para vocês o card aqui acima. E com isso, ó, eu já salvei aqui o meu projeto, eu vou estar mostrando para vocês aqui só um detalhe. Então, assim, normalmente, o formato padrão do Power BI é esse PBX, que é exatamente um único arquivo. Quando a gente habilita o TMDL, ele cria uma estrutura de pastas. Então, ó, posso estar entrando na pasta e aqui eu posso estar navegando. Então, se eu vier nessa pasta aqui de modelo semântico, a gente vai ver que existe arquivos. Ó. Então, eu tenho aqui pasta definições, ó, e uma pasta tabelas. Exatamente as minhas tabelas que se encontram no modelo. Se eu abrir aqui só por curiosidade, então aqui o que é que a gente tem? A gente tem toda a documentação de forma textual da tabela de calendário, que é exatamente o que a gente precisa. Inteligência artificial, esses ferramentas igual o ChatGPT e outros, eles trabalham com texto, que é exatamente o que a gente precisa. Então, com isso, eu tenho de forma textual o passo a passo que a gente precisa estar passando por o ChatGPT, ó, aqui é a parte de relacionamento. Então, ele me diz aqui que a tabela venda está relacionada com o produto através do campo ID produto. Então, vou aqui estar fechando e vamos para a prática. Então, aqui eu já estou com o ChatGPT aberto. A gente precisa de um prompt. Então, aqui eu já deixei para vocês um prompt criado. Vou copiar aqui o prompt
E nesse prompt, eu passo todo o passo a passo que é para ser executado. Ó, então aqui ele me pede para enviar os arquivos MDL, exatamente porque no passo a passo eu explico que ele vai estar trabalhando com arquivo MDL, inclusive para pedir esses arquivos, beleza? Então vou vir aqui na nossa estrutura, vou enviar as nossas tabelas e também os nossos relacionamentos. Deixa eu ver se está tudo aqui, tudo direitinho. Ó, então aqui ele está dizendo que recebeu os 6 arquivos e está perguntando se existe mais algum. Não, enviei todos. Pronto, agora ele vai fazer uma pequena análise do nosso velho e bom Python. Acho bacana essa funcionalidade. A gente deixa aqui para exibir o código-fonte do que está sendo criado, a gente consegue ver realmente o que está fazendo. Aqui a gente vê que ele está montando um array com os arquivos e extraindo o conteúdo dos arquivos. Certo? Então aqui ele está passando passo a passo, aqui ele está me mostrando a estrutura das tabelas, que ele conseguiu identificar, e aqui os relacionamentos. Beleza? Aqui eu posso, ó, por que eu pedi ele para fazer isso, certo? Mais uma vez, isso são passo a passo do prompt. Exatamente para mim ver se ele puxou correto. Beleza? Então aqui eu vi que ele conseguiu identificar tudo, e aqui ele já fala, ó, deseja criar alguma medida DAX? Se sim, informe os detalhes do que precisa. Vamos iniciar aqui pedindo, quero a medida do total de venda. Vamos ver aqui o que vai conseguir criar. Beleza. A gente vê aqui que ele criou certinho. Então, a gente vê que ele usou o SumX, exatamente porque precisa fazer essa interação, multiplicar a quantidade pelo valor unitário. Então, vamos aqui copiar. Vamos ver aqui se realmente ficou, se funcionou, né? Então, vou aqui inserir dados, só para a gente estar criando um tabela. Eu sempre gosto de criar essa primeira usando o underscore, para ele ficar aqui logo no topo das tabelas, para mim estar agrupando essas medidas. Então, vou clicar aqui, vou selecionar a nova medida, vou colar. Aparentemente deu certo, tá vendo? Não ficou nenhum erro na fórmula. Criei a fórmula. Essa daqui eu já posso deletar, só para dar início à criação do agrupamento. Ele precisa de uma medida qualquer, né? Então, posso estar deletando, vou formatar aqui como texto, vou salvar. Vamos puxar para cá, ver se virou o valor. Beleza, eu tenho 1 milhão aqui em venda. Ó, o bacana, se a gente voltar lá na estrutura de arquivo, se eu vier aqui em tabela, e já ele se encontra a tabela que a gente acabou de criar. Inclusive aqui com a medida que foi criada. Ó, tá vendo? Total venda, a fórmula aqui fica agrupadinha, fica bacana. Posso fechar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pedir, poderia me dar sugestões de novos KPIs? Vamos ver aqui se ele consegue nos ajudar. Ó, ele criou aqui onde ele agrupou aqui receita e vendas, ele criou aqui um ticket médio, está pegando a nossa medida que foi acabado de criar, que é o total venda, e dividindo pela quantidade de vendas, ticket médio. A questão do desconto e a margem. Vamos copiar aqui, ver se funciona direitinho. Beleza. O próximo. O próximo é o total de desconto. Margem bruta.
Fazer o seguinte, vamos pegar uma tabela, tirar esse card daqui, pegar aqui a venda, desconto, a margem, petit médio, temos o que aqui? Temos, vamos ver para o vendedor, beleza, bota aqui o vendedor aqui para cima, essa daqui. Vamos só aumentar aqui o tamanho da fonte, só para facilitar a visualização aí para vocês, certo? Temos aqui os nossos valores. Então, posso estar usando aqui também uma segmentação. Deixa eu pegar aqui só o mês. Aqui ele não está ordenado. Aproveitar aqui ordenado é calendário, mês de inscrição resumida. Quero classificar pelo mês. Tem essa coluna aqui que está numérica. Então, estou mandando ordenar para mostrar o nome dos meses de forma na classificação correta. Deixar assim mesmo. Eu não vou nem botar o ano, por conta que os nossos dados só tem 2024. Não preciso do ano. Vamos ao aqui, por exemplo, novembro. Ó, tá vendo aqui? O mês em si. Então, beleza. Então, aqui a gente pode ver que as medidas funcionaram. Aqui, olhando a grosso modo, está ok as medidas, certo? Todas elas precisam realmente do Sumex, aqui no caso dos totalizadores, por conta que existe essa multiplicação do custo unitário pelo valor unitário. Então, aqui, show. Vamos voltar aqui e ver o que foi mais que ele criou. O produto mais vendido, isso aqui eu não faria dessa forma. Receita por produto. Ó, isso aqui ele está separando por produto, mas a gente não precisa criar medidas assim tão específicas. Porque eu tenho um produto, se eu puxar o produto para cá, eu vou ter o mesmo resultado, através de ordenação e limite, que os próprios filtros aqui nos visuais, certo? Isso aqui, realmente eu não usaria isso aqui não. Ó, para o vendedor também não. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa. Ah, quem é o melhor vendedor? Preciso criar uma medida para isso aqui. Aqui, ó, clique só aqui em ordenar, pronto. Tem uma venda, no caso aqui até já está ordenado, tá vendo? Não preciso criar essas medidas assim tão específicas. Ó, e análise temporal, ó. Crescimento mensal, isso aqui já é bacana. Tá pegando o mês atual contra o mês anterior, beleza? E aqui tá tirando o percentual. Vamos ver se funcionou. Medida, nova medida. Beleza. Isso aqui vai ser percentual. Pau, vamos entender aqui. Pegando a venda, tá tirando a venda do mês anterior e dividindo pelo mês anterior. Está correto. Vamos ver aqui qual está acontecendo. Aqui a medida para mim está tudo ok. Está reclamando aqui, na verdade, é no relacionamento. O relacionamento deve ter feito errado. Tá vendo? Está como ambos. Isso aqui realmente está errado. Não é um para um, é um para muitos. Que é único. Agora aqui vai dar certo. Então, a de calendário filtra F vendas. Olha aí. Show de bola. Até salvar nossa medida. Beleza. Vamos fazer aqui. Dá para a gente conferir se tá ok. Então vamos ver aqui se ele sugeriu mais alguma coisa interessante. Quantidade de cliente. Isso aqui eu chamaria de positivação de cliente. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Me gere a medida que mostre o mês anterior. Só para a gente me fazer mais um teste.
que é que eu posso fazer? Posso pegar essa tabela, vou pegar o total da venda, o mês anterior e o nosso percentual de crescimento mensal. Aí aqui vou pegar o nosso mês resumida, mês de inscrição resumida, e vou mudar para esse tipo aqui. Aqui está selecionado só setembro. Só tirar a iteração, só para ele não usar esse filtro aqui, certo? Vamos lá, ver aqui. Ó, então eu tenho aqui a venda de dezembro e a venda de novembro. Então qual é a venda de novembro? Mês anterior. Então aqui bateu, tá vendo? 1818, 87,87. E aqui nosso percentual de crescimento. Ó. Então aqui a venda de dezembro cresceu 12%. Essa venda cresceu 35%. Tal. Então aqui show de bola. Show de bola. Cara, eu venho usando isso aqui bastante, bastante mesmo. Isso aqui facilita demais, 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 demais. Aqui, quando eu salvo, quando eu tenho um arquivo próprio nas próprias medidas, depois eu posso até vir aqui naquela parte lá da navegação de pasta que eu mostrei, que ele cria essa tabela de medidas, ó, e aqui tem a documentação. Tá vendo? Que é como eu agrupo as principais medidas, eu fico tudo documentado aqui, ó. Aí com isso eu posso copiar e pedir uma documentação. Isso aqui posso no próprio prompt. Eu também passo para ele entender qual é a forma de indicação que eu uso, qual é a nomenclatura de medidas que eu uso, sabe? Vocês podem estar enriquecendo mais ainda esse prompt, deixar isso aqui a utilização mais sensacional ainda. Eu utilizo isso aqui bastante. Então, esse era o conteúdo que eu queria estar mostrando para vocês. Vocês viram aqui que eu usei o próprio chat GPT para criar a própria estrutura das tabelas, fiz a importação para o arquivo com os relacionamentos, salvei no formato PBIP e com isso eu tive acesso aos arquivos para estar enviando para o Power BI. Então, com esses 4 passos aí, a gente consegue ter resultados incríveis. Então, para você que gostou do conteúdo desse vídeo, já pode deixar aquele like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. E também fala para mim, pode até deixar aqui nos comentários, como é que você está fazendo o versionamento dos seus arquivos? É no copia e cola? Eu também já fiz isso. Então, fui.